Olá pessoal, a gente está aqui com mais uma sugestão de tema, né? Mais uma dúvida. Quem enviou desta vez foi nossa amiga Cleo, né? A pergunta dela é o seguinte: é pecado beber uma taça de vinho? O que a Bíblia ensina e qual a concepção de Deus em relação à bebida? Pois bem, eu vou deixar alguns textos, né, para vocês estarem lendo, pesquisando em casa. Efésios 5,18, 1 Timóteo 5,23, 1 Tessalonicenses 5,22 e Romanos 14, de 1 a 20. Pois bem, a palavra ela é muito clara e nesses textos selecionados, né, eu vou ter Paulo aconselhando, né, a Timóteo a fazer o uso da bebida antes do almoço, né, para ajudar ali nos males do estômago. Eu vou ter também um outro texto onde Paulo, né, vai dizer para não nos embriagarmos, né, com a bebida, onde há dissolução. E nós temos um outro texto de Romanos, especialmente o versículo 20, que fala, né, que se eu comer um alimento, né, isso escandalizar o meu irmão, então que eu não coma. A gente vê e percebe muito engano e muita confusão em relação a isso. As pessoas dizem que é pecado, né, beber qualquer tipo de bebida que contenha álcool, o que não é realidade, porque temos em alguns países, né, até no nosso próprio país, na região sul, eles têm a cultura, né, de ter um copo de vinho. Né? Nós temos aí em alguns interiores, né, de Minas, por exemplo, onde as pessoas fazem uso, né, de um copinho de cachaça antes do almoço. Ou seja, primeira coisa, primeira grande pergunta é: o que um copo de vinho vai acrescentar ou deixar de acrescentar à minha vida? Né? Se não faz diferença para mim, né? Então não faz sentido eu usar simplesmente, né? Por usar. Né? Então é o seguinte, a gente percebe, por exemplo, né, um caso onde a pessoa ela é casada e o marido ou a esposa, né, um dos dois já tiveram problema com alcoolismo. Né? Para quem tem problema com alcoolismo ou qualquer tipo de dependência química, né, fica mais do que comprovado que não é benéfico esse uso, né, esse tentar usar de maneira controlada, porque se a pessoa ela é um ex-dependente químico, isso não tem a ver só com a química de preferência, mas tem a ver, né, com a própria ordem do organismo, né, em estar assimilando essa questão química. Então, qualquer tipo de química que tiver contato novamente pode desencadear de novo uma crise de abstinência mais forte até chegar na droga de preferência. Então, é aconselhável que para o ex-dependente químico não passe nem perto. Né? Mas para a pessoa, né, que tem um controle, que consiga usar, né, de uma maneira não prejudicial, problema algum. Só que aí eu vou esbarrar no grande problema de Romanos, né? Romanos 14, versículo 20. E é aquela coisa, não vai ficar nada agradável, né, para um cristão, né, chegar na casa de outro cristão e vê-lo fazer uso da bebida alcoólica, seja ela qual for, né, e se escandalizar com isso. Né? Então, muitas vezes não tem nem a ver com a própria questão da bebida em si, mas aquilo que você vai provocar, né, no seu irmão e esse escândalo. Então, é aconselhável que não use. Mas, né, se dentro da cultura, se no lar não existe problema nenhum, apesar de que criança, né, ela também sempre vai se espelhar no exemplo dos pais. Né? E a partir do momento que uma criança ela percebe que o seu pai faz uso de bebida alcoólica, mesmo que controlada, e essa criança tenha de alguma forma genética uma predisposição, né, a começar, porque alcoolista nenhum começa e tem a ideia de se tornar um alcoolista. Ele sempre vai estar com um grupo, né, na maioria das vezes, ou por curiosidade, ou até iniciativa de um do grupo, né, mas ele normalmente sempre, o alcoolista começou com o primeiro copo. Né? Então o grande problema é esse, é preciso muita responsabilidade, é preciso essa questão do próximo, né? E aquela coisa, a nossa concepção de pecado hoje é o seguinte, é aquilo que faz mal para mim ou para o meu próximo, aí é pecado, ok, pessoal? Então que é, a gente possa avaliar muito bem essa questão, né? E com muita responsabilidade e consequência poder escolher. E isso é uma escolha pessoal de cada um. Ninguém tem, né, o poder ou a competência para falar da vida do outro, porque cada um de nós vai ser julgado, né, por aquilo que nós escolhemos e aquilo que cada um de nós fizemos, ok? Deus abençoe e até a próxima aí,
se Deus permitir. Tchau, tchau, com Deus.